Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da palavra do Senhor, quero vos saudar nesse dia com a paz do Senhor Jesus, desejar bem-vindo a cada um dos irmãos, dos ouvintes que estão conosco em mais esse dia. Não importa onde você esteja, o importante é que o irmão está aí para ler ou ouvir a palavra do Senhor. Aleluia! Hoje vamos ler o capítulo 18 aqui de 2 Crônicas. Se você puder, abra a sua Bíblia e vamos ler então mais este capítulo da palavra do Senhor. Versículo 1: Tinha, pois, Jeosafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Verso 2: E depois de alguns anos desceu ele para Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Verso 3: Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo como teu povo. Iremos contigo à guerra. Verso 4: Disse mais Josafá, o rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Verso 5: Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Verso 6: Disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Verso 7: Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Verso 8: Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. Verso 9: E o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos com suas roupas reais, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Verso 10: E Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro, e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás aos sírios até de todo os consumires. Verso 11: E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: Sobe a Ramate de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. Verso 12: E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Verso 13: Porém Micaías disse: Vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Verso 14: Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra ou deixaremos de ir? E ele disse: Subi e triunfarás, e serão dados na vossa mão. Verso 15: E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei, para que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Verso 16: Então disse ele: Vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Verso 17: Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o mal? Verso 18: Disse mais: Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. Verso 19: E disse o Senhor: Quem persuadirá
a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Verso 20. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com quê? Verso 21. E ele diz: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Verso 22. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Verso 23. Então Zedequias, filho de Kenaaná, chegando-se, feriu a Micaías no queixo e disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Verso 24. E disse Micaías: Eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Verso 25. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a levá-la a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Verso 26. E direis: Assim diz o rei: Colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. Verso 27. E disse Micaías: Se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. Verso 28. Subiram, pois, o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Verso 29. E disse o rei de Israel a Jeosafá: Disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Verso 30. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Verso 31. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Jeosafá, disseram: Este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejar. Porém Jeosafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Verso 32. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Verso 33. Então um homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: Dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Verso 34. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Maravilhoso é Jesus, na minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvo-me a mim. Amados irmãos, assim terminamos a leitura do capítulo 18 aqui de 2 Crônicas. Para a nossa meditação, quero reler os versos 1 e 2. Tinha, pois, Jeosafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Verso 2. E depois de alguns anos, desceu ele para Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Vida abundante, gozo bastante, tenho porque me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvo-me a mim.
Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, temos visto que Josafá foi um bom rei, pois escolheu servir a Deus com fidelidade. Porém, Josafá cometeu um grave erro: aliar-se com o ímpio rei Acabe, rei de Israel. No capítulo lido, Josafá vai com uma comitiva para visitar Acabe e confraternizar-se com ele. Ali, Acabe o convence a unir-se com ele para guerrear contra os sírios. Josafá o aconselha a ouvir primeiro o parecer de Deus a respeito. Acabe, então, reúne 400 falsos profetas, os quais profetizaram que ele poderia ir à guerra, pois Deus lhe daria a vitória. Josafá, sendo um crente fiel, percebeu que aqueles profetas não eram verdadeiros e perguntou a Acabe se não havia um outro profeta de Jeová. Acabe, então, mandou chamar o profeta Micaías, profeta verdadeiro de Deus. Micaías profetiza que Acabe seria derrotado naquela guerra e que os 400 profetas estavam mentindo. Acabe se revoltou contra o profeta de Deus e mandou que o mantivessem preso até que ele, Acabe, voltasse vitorioso da guerra. Josafá, apesar de ter ouvido a palavra do profeta de Deus, dizendo que Deus não estaria com eles naquela guerra, resolveu a si mesmo ir com Acabe àquela peleja. Na batalha, se não fora o socorro de Deus, porque Josafá clamou ao Senhor, ele teria sido morto. Israel perdeu a guerra e Acabe voltou morto para Samaria, como Deus havia dito através do profeta Micaías. Amados irmãos, foi um grande vacilo de Josafá se tornar amigo íntimo de alguém que não servia a Deus. Pelo contrário, Acabe se tornou o pior dos reis de Israel, devido à sua impiedade e idolatria. Josafá quase que perdeu a vida por essa atitude reprovável. Queridos irmãos, o crente não deve ter amizade íntima com pessoas que não servem a Deus. É nosso dever ter paz com todas as pessoas, porém amizade, chegada e companheirismo somente com aqueles que também servem a Deus de verdade juntamente conosco. O salmista, no Salmo 119, versículo 63, nos diz assim: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Aleluia. Amado irmão, amada irmã, que o nosso propósito seja esse também. Assim, agradaremos a Deus e ficaremos guardados de cairmos em sérias dificuldades e problemas. Medite nessa palavra. Deus abençoe a sua vida. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todos sem... Oremos, querido Pai Celestial, quero te glorificar, te exaltar por essa palavra de hoje, Senhor. Ó Deus, que nos adverte sobre o perigo de cairmos no laço do inimigo, sermos amigos de pessoas ímpias. Guarda-nos por tua graça, Senhor. Nos ajude a sermos prudentes com as nossas amizades. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus, juntamente com os teus filhos nesse dia. Aleluia. Já por sua esposa vem esta vez, que o espera em oração, fora do mundo de entremés, quem dera hoje vir. Glória, glória, gozo sem fim trará.
bem, amados irmãos, estamos chegando ao final do nosso quadro. Que Deus te dê um dia de paz, de vitória e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus.